negócio é um filho e de repente o seu filho não é mais seu. Agora ele tem outro pai. Tá correndo esse risco se não tem o devido registro da marca. Tá na chuva e provavelmente vai se molhar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Limpcast. Esse é o nosso episódio de número 3. Esse é um programa que foi criado para ajudar você, empresário, empresária, a trazer estratégia para a comunicação da sua empresa e assim você ter mais resultados com esses planos, com essas estratégias. Eu sou Danilo Olímpio, eu sou diretor da Limp Design, essa é uma agência de branding e marketing digital daqui de Curitiba e além disso eu sou host aqui do Limpcast. Hoje a gente vai falar nesse episódio número 3 de um tema, de um assunto que vai tirar o sono aí de muito dono de empresa. Mas fique tranquilo, dá uma respirada aí, senta, relaxa, tem um bom tempo aqui pra gente discutir sobre. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai ficar tranquilo e entender como proteger tua empresa a partir de agora, porque se você não tiver com essas questões que a gente vai discutir em dia, você está correndo risco sim de perder o seu negócio, que às vezes já está ativo há muitos anos e esse pequeno grande detalhe pode fazer toda a diferença. Esse tema aí que vai tirar o teu sono, a gente vai falar a respeito de registro de marcas e para deixar a nossa conversa mais dinâmica, um bate-papo bacana, fluido, estou aqui com um convidado especial, o querido Douglas Clô, gerente comercial da Ideal Marcas, que é uma empresa especializada em registro de marcas e patentes, aqui de Curitiba também. Nossa parceira que nos assessora todo dia, volta e meia a gente conversa, debate quase todo dia sobre clientes que têm dúvidas e que desenvolvem suas marcas com a gente e que buscam protegê-las, né, como um todo do investimento aí, né, nesse projeto, nesse filho. Então, obrigado pela presença aqui, Douglas. Ô Danilo, agradeço o convite. Para a gente aqui da Ideal é um prazer estar conversando com você, trazendo esse tema tão importante para o empresário brasileiro, né, que às vezes não é tão abordado nas reuniões das empresas. Então, trazer aqui para o teu podcast é essencial de conversar sobre esse tema em si. Que bacana. Você falou que não é um tema muito discutido e acho que tanta questão do registro, até mesmo de se preocupar com ter uma boa marca, né? Isso às vezes muitas vezes negligenciado e até entendo de certa forma as empresas se preocuparem muito mais no primeiro momento com o negócio em si. Eu tenho que ter um produto bom, eu tenho que ter um serviço bom. Mas a gente sabe que, principalmente hoje, na era digital, né, que a gente inevitavelmente tem que divulgar, tem que estar na internet, tem que fazer isso e aquilo. E muitas vezes, quando se trata de empresas mesmo, não de marcas pessoais, né, em que às vezes a empresa gira em torno de uma pessoa. Quando a gente está falando de marcas, de empresas mesmo, é ela que vai direcionar, que vai alinhar toda a comunicação e que vai atestar que aquele post, aquele site, que aquele produto se trata daquele grupo, daquela empresa, né? E muitas vezes a comunicação já está rolando solta aí há anos e a tal da marca está desprotegida, né? Porque esse é até a primeira pergunta aqui que eu quero fazer para você, para a gente começar a nossa discussão sobre o que é o registro de marca, né? Se a pessoa abriu uma empresa, está com o CNPJ ativo, isso já é o suficiente para ela estar protegida ou não? Conta um pouquinho mais aí para a gente sobre isso. Vamos lá. O primeiro ponto do registro de marca, a gente tem dois lados da moeda do registro de marca, né? O primeiro ponto de se registrar uma marca é basicamente a gente proteger um patrimônio que era para ser nosso. Quando a gente está falando de marca, né, geralmente a gente está falando de nome fantasia, de uma logomarca criada pela empresa. Então, quando a gente registra a marca na prática, a gente está sendo certificado por um órgão federal de que aquela marca é efetivamente nossa. Então, a gente consegue evitar a partir disso um concorrente desleal, né? Na prática, eu consigo evitar que alguém utilize essa marca indevidamente, ou se de repente esse cara utilizar numa região mais distante, como acontece muito hoje em dia, eu possa oferir algum lucro, algum retorno financeiro em relação a isso. O outro lado da moeda é justamente esse viés econômico, né? Porque a marca registrada
possibilita algumas coisas, como o licenciamento é um ponto, a questão da franquia, né? Se startar uma franquia, o registro de marca te possibilita isso. E um terceiro ponto que eu acho muito relevante é a possibilidade de você negociar essa marca futuramente, né? A marca registrada, ela se torna um patrimônio da empresa. Então, eu estou investindo em algo. Quando a gente fala sobre um procedimento de registro de marca, não é só esse procedimento administrativo, né, que os advogados da Ideal, por exemplo, prestam assessoria, mas é principalmente um investimento. Eu vou ter um retorno financeiro a partir do registro de marca. Pode não ser agora, pode ser futuramente, né? E aí você tocou num ponto ali do empresário brasileiro, às vezes, não se preocupar com essa questão do registro de marca, porque não é algo urgente, né? O registro de marca... Ninguém está procurando pela minha empresa, é pequenininha. Exato. Aqui, ninguém conhece ainda. Por que eu vou colocar mais essa despesa aqui no meu orçamento? E é justamente esse o problema. O empresário brasileiro não foi treinado, vamos dizer assim, para pensar a longo prazo. A gente está pensando sempre no imediato, até porque o brasileiro, principalmente falando sobre o empresário, ele já está cheio de impostos, cheio de taxas, né? Na abertura de uma empresa, o cara já gasta um absurdo, né? Já tem que ter um capital pensado para tudo isso. E quando a gente fala sobre registro de marca, é um investimento para o futuro na cabeça do empresário. Não, peraí, eu preciso fazer isso quando a empresa der certo. Mas nem sempre, né? A empresa vai dar certo futuramente e aí você vai pensar naquilo. Você esquece. O empresário vai andando, daqui a pouco o negócio deu muito certo. Tem casos que entram investidores e o cara não pensou no registro de marca. A gente tem casos de clientes que chegam até a gente, cara, eu preciso registrar a marca que entrou um investidor e ele viu que eu não tenho registro, como é que eu faço? Às vezes até inviabiliza a oferta para um investidor. Então, assim, o registro de marca ele tem que ser preventivo, né? Quando a gente vai discutir o registro de marca como um remédio, geralmente não tem mais o que fazer. Porque às vezes a situação já está, né? Não tem como ser resolvida, só com uma mudança de marca, por exemplo. Então, assim, né, a gente, se for definir assim, né, o registro de marca, envolve a gente proteger tanto o nome quanto aquela representação visual, né, como aqui, essa que está aqui na nossa marca aqui, que está em processo de registro também aqui com a assessoria de vocês, mas envolve proteger essa questão visual que dá representatividade para a empresa. Pois é, a marca ela fala por si só, né? Seja no nome, seja num ícone, né? No design diferenciado dela. E o registro de marca visa proteger esses elementos, né? A gente pode proteger uma marca com um nome somente, sem uma logomarca. É um tipo de apresentação de registro, né? Mas o registro de marca é exatamente para isso. Para que essa forma como a tua empresa se apresenta, seja no design gráfico, seja no nome, seja protegido junto a um órgão federal, que é quem regulamenta esse registro no Brasil, né? Entendi. E esse registro, independente da cidade, da localização que você faça, ele é válido por todo o território nacional. Sem dúvida, né? O registro de marca ele é feito por um órgão chamado INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, é um órgão que regulamenta, ele não regula o registro, isso é importante pontuar, porque tem gente que confunde isso, o INPI vai notificar alguém? Não, o INPI não notifica ninguém. Ele, a partir do momento que eu inicio um processo, ele vai me certificar ou não desse registro, né? E as empresas, os escritórios de marca e patente que ficam responsáveis por esse acompanhamento processual, né? Mas voltando à questão do registro, ele é sempre nacional, né? E eu posso, obtendo registro aqui no Paraná e alguém utilizando uma marca indevidamente lá no norte do Brasil, no mesmo ramo de atividade, eu posso sim, teoricamente, em regra, né? Sempre cabem exceções, notificar esse concorrente por uso indevido de marca. Entendi. E o que é assim, né? Você entrou num ponto aí que, né, eu já quero puxar um gancho com isso. O que é fazer um uso indevido de marca? É só você, por exemplo, assim, eu vou pegar exatamente essa marca e vou usar como se fosse minha, ou qualquer outra configuração que possa parecer similar a essa marca que tem o registro, configura isso, por exemplo, né? Até a gente vê bastante aí colocado como, de certa forma, com um certo humor na internet, marcas, por exemplo, assim, uma que eu vi esses dias, assim, eu dei risada, porque não sou eu que sou o dono da empresa, eu fico pensando depois que não vai ser nem um pouco engraçado receber uma notificação extrajudicial a respeito disso, mas se eu não me engano, tem a marca do Starbucks, né? E aí, em algum lugar do Brasil aí, tem uma empresa que acho que é cafeteria também, né? Acho que até por ter usado o logo dessa forma. E é o logo exato da Starbucks, só que é o nome Esther, né? Da mulher, né? Esther, acho que deve ser a dona. O logo ali é Starbucks. O brasileiro é muito criativo, né, cara? Sim. Uma outra lá que eu vi também, pegou o logo da Warner Bros. E
Aí ali, né, tem um formato de um escudo e numa parte assim tinha uma navalha, no outro não lembro o que era uma barbearia, acho que é Wagner Barros, alguma coisa assim, Wagner Barros Barbershop, né? Você vê assim, né, parece ser engraçado. Nossa, a pessoa foi criativa, né? Mas na verdade, assim, então aí voltando no ponto, essas coisas configuram o uso indevido de marca ou é só se usasse o nome legítimo da Starbucks? Como é que funciona isso? Então, a gente pode ter um uso indevido por boa fé. Às vezes o cara realmente não sabe que está violando o uso marcário de outra empresa. Às vezes aquela empresa não é tão conhecida. E de má fé mesmo, né? O cara, por mais que seja engraçado, existe uma má fé nessa história, né? Eu tô pegando a logo de alguém, eu tô, de alguma forma, tentando ser criativo em cima de algo que já foi criado por alguém, né? Então, isso é totalmente protegido pelo INPI. A gente tem alguns itens, né, que são protegidos como marca. Por exemplo, o radical da palavra, a fonética similar àquela palavra que eu tô utilizando. Se a gente for trabalhar com uma palavra em língua estrangeira, a tradução é sempre protegida pelo órgão federal. Então, esses são elementos que a gente sempre vai carrear nessa análise para uma possível notificação. O radical, desculpa te Fica à vontade. mas o radical da palavra seria o quê? A parte principal do nome? Vamos ao exemplo da Ideal, né? O exemplo que eu uso com os clientes. Imagine que Ideal Marcas e Patentes está registrado, né? Obviamente, há bastante tempo no INPI, e aí um concorrente nosso começa a utilizar a Idealize Marcas e Patentes. Idealizando marcas e patentes, eles estão se utilizando do radical da nossa palavra, que é o ideal, para fazer uma subvariação, né? Acrescentando um sufixo ou um prefixo, né? Às vezes tem casos que o cara tenta colocar no plural, tem casos que a gente já viu do cara colocar Y ao invés do I. Colocar uma letra a mais. Uma letra a mais, né? Esse tipo de variação é protegida pelo INPI. E graças a Deus, porque o jeitinho brasileiro sempre vai ter, né? No nosso ramo a gente sabe disso, né? Senão não seria uma proteção, né? Você vai ter sempre esse jeitinho aí, por exemplo, o caso da Esther que você falou, né? Então, o registro de marca, ele vai precaver o detentor da marca nessas violações em relação ao nome, e em relação ao desenho é a mesma coisa, né? Peraí, o cara tá usando um desenho muito parecido, muito similar, que vai gerar a confusão no consumidor, né? Quando a gente fala sobre uma possível notificação, a gente precisa pensar isso na prática. Quando eu coloco uma marca do lado da outra, eu posso ter uma confusão do consumidor? O cara, quando olha a logo da Esther, ele pode confundir com a Starbucks? Sim, com certeza. Exato. Essa análise que o INPI faz, esse critério que o INPI usa nas análises lá, óbvio que eu estou usando aqui a questão prática, né? Tem toda uma teoria por trás disso, tem todas as portarias do INPI e tudo mais. Mas se a gente for pensar na questão prática, vai ser nesses itens que a gente vai pensar. Né? Quando eu vou notificar alguém, eu preciso pensar se está ocorrendo uma concorrência desleal, que é o termo que a gente utilizou aqui, né? Se estou tendo alguma violação marcária nesses níveis em relação ao nome ou desenho. Entendi. E assim, né, a gente falando assim, né, aqui, né, discutindo, debatendo, a gente acho que já fica nítido a importância de buscar fazer esse registro pra gente que é empreendedor. Imagina você, de repente, assim, né, teu negócio é um filho e de repente o seu filho não é mais seu, agora ele tem outro pai. Então, né, imagina o impacto que isso teria, eu imagino. Então, né, é algo extremamente importante de ser feito esse registro, mas que pela minha experiência trabalhando com criação de marcas e também com as conversas que a gente tem, analisando diversas situações diferentes que já apareceram aqui, você com certeza deve ter muito mais bagagem a respeito disso. Como eu te disse, são vários causos. Se a gente for colocar em números, assim, né? Em questão de estatística, de marcas que tem registro ativo comparado com o número de empresas abertas, ou qualquer número que a gente consiga ter um comparativo, assim, como é que é essa situação no Brasil hoje? É até bacana a gente numerar isso, né? Trazer isso para uma estatística, né? Hoje a gente tem dados da Receita Federal, né? E em comparação com dados do INPI. Então, o que a gente pode pensar aqui? O último dado estatístico emitido pelo INPI sobre pedidos de marca vai de janeiro a março de 2022. Então, a gente está com quase um ano aí de defasagem em relação a essa análise de dados. E se a gente pegar o número de empresas ou o número de pedidos de marca, né, vamos dizer assim, para o número de empresas abertas no primeiro quadrimestre, né, os primeiros 4 meses do ano passado, a gente vai ter 81 mil pedidos de marca, né, aproximadamente 81 mil pedidos de marca, para 1.300.000 empresas abertas no Brasil. Então a gente está falando de menos de 10%.
né? Um número, assim, um abismo entre os dois números. Por uma questão, eu imagino, muito cultural do brasileiro. E essa questão que a gente já conversou também, né? Existem várias situações que fazem o brasileiro ficar ali inerte ao registro de marca, né? Eu não vou mexer com algo que vai me gerar algum investimento, algum gasto, porque na cabeça do brasileiro, do empresário, isso é normal, é comum, é um gasto, não é um investimento. Eu estou gastando com algo a mais, eu já estou gastando aqui com tributação, eu já estou gastando para abrir minha empresa limitada, meu contrato social, espaço físico, né? Tudo isso, todo o staff, né? Então você tem que pensar em tudo isso. O registro de marca acaba sendo, na cabeça desse empresário, como supérfluo. Só que, graças a Deus, né, esse pensamento tem mudado ultimamente. A gente tem percebido uma mudança cultural no nosso ramo, né? Hoje a gente tem vários clientes que procuram a gente antes de startar a empresa. Olha só, isso é bem interessante, hein? A gente tem muito isso hoje. O cara chega lá na Ideal e diz, Douglas, eu preciso analisar alguns nomes contigo. Quando eu ouço isso, para mim é ótimo, porque eu já sei que posso fazer a pesquisa dos nomes desse cara, mas eu não tenho aquela responsabilidade, né, em dar negativa para ele. Posso dizer, olha, você está com um caminho tranquilo, então vamos mudar a marca agora, vamos pensar em outro nome, porque isso não dá. O problema é quando o cara chega lá e diz assim, Douglas, agora eu fui notificado, o que eu faço? E a gente vai dizer para esse cara, olha, você precisa mudar, geralmente precisa mudar a marca, né? Tem alguns casos que as notificações são infundadas, obviamente, tem alguns casos de tentativa frustrada do notificante ali de inibir o uso de marca, mas sem fundamento, sem o certificado de registro de marca, né? Aí, nesses casos, a gente sempre precisa orientar o cliente sobre isso. Mas nesse mundo de registro de marca, a gente está tendo essa mudança, essa virada de chave. Ainda não é um 360, podia ser, seria ótimo, mas está chegando nesse caminho de as pessoas, os empresários começarem a perceber a seriedade disso, né? Principalmente Instagram, por exemplo. Vamos usar esse elemento da ferramenta digital, né? Quando a gente vai procurar uma IG lá, não está disponível, o cara já fica, e agora? Sim, até porque é importante pensar, não só... Claro, começa tudo no nome, a partir da viabilidade de nome, da gente criar um design exclusivo para aquela marca, mas pensar nas plataformas, nas mídias onde ela vai ser divulgada, pensar até mesmo na questão do domínio do site, que é o endereço, né, que vai ser digitado para a pessoa acessar, se ele está livre para registro ou se ele já está sendo utilizado por alguma empresa. Às vezes aí você já descobre que tem uma outra empresa atuando. Às vezes você vai pesquisar e até mesmo essa empresa que já está trabalhando com esse nome também não tem um registro. Sim, mas aí acontece muito. Mas aí o que vai, né? Você está disposto a já entrar, iniciar um negócio já comprando uma briga, sabendo que já tem alguém trabalhando com esse nome, mesmo ainda sem ter registro, para você começar com isso e depois registrar, já ter que logo na sequência notificar essa empresa. Sim, é exatamente isso, né? É por isso que é tão importante o registro de marca, né? A gente já trouxe alguns elementos aqui para o empresário ficar aí de cabelo em pé. Quem não registrou ainda é essencial, né? Eu digo isso para os clientes que eu atendo. Se eu fosse hoje um empresário, eu certamente, depois de conhecer todo esse universo, claro, estudar sobre o tema, estar inserido há algum tempo já nesse tema, um dos primeiros assuntos que eu ia discutir era o registro da minha marca, porque isso pode acarretar problemas muito sérios, inclusive financeiros para a empresa. Sim. Né? Imagine indenizações, né? A gente tem casos judiciais aí seríssimos, né? De indenizações de alta monta porque o cara insistiu em usar uma marca que não podia, né? E aí vai para uma medida judicial. Então a gente tem todo esse prejuízo que o empresário tem que pensar, né? Sim, imagina depois de anos trabalhando, construindo o teu negócio e você já construiu a reputação, você já é conhecido a partir daquele nome, né? Essas cores, né? Todo esse universo visual remetem à sua prestação de serviços ou venda de produtos que você realiza e de repente, putz, eu tenho que deixar de usar tudo isso e começar do zero de novo, né? E agora, o que eu faço? Tá correndo esse risco se não tem o devido registro da marca. Tá na chuva e provavelmente vai se molhar. Vai. E vai ter granizo e vai ter tudo junto. Vai ter tudo, né? Canivete na cabeça, geralmente. Mas assim, é exatamente isso, Danilo. E tem muito empresário que às vezes a gente atende, o cara fala assim, Douglas, se eu for notificado, eu mudo ali algum detalhe. Cara, o detalhe geralmente tá protegido também, né? Aquela variação fonética, às vezes é o detalhe que ele tá pensando em mudar. Sim. Isso não vai resolver problema, né? E hoje a gente tá tendo um sério problema
problema, você sabe disso, né, Danilo? De nomes disponíveis para se registrar. Nossa, sim, é bem complexo. Até apesar de ser um número baixo de marcas registradas comparado ao número de empresas abertas, mas é muito grande, é um número bem expressivo e, como você mesmo comentou, né, não é necessariamente o nome exato que é um critério analisado para deferir ou indeferir um registro. Às vezes o nome é diferente, mas a fonética é similar, ou o som é diferente, mas a escrita, se você não souber que se pronuncia daquele jeito diferente, né, a pronúncia errada pode parecer com uma outra. Então tem todas essas questões envolvidas, tem, né? Palavras de baixo calão em outra língua que às vezes o cliente quer registrar, né? Acontece em alguns casos assim, são proibições que o NPI traz também, né? Então, todos esses elementos, né? Obviamente que o carro-chefe ali de negativas nossas para se registrar uma marca são anterioridades similares, né? Então, por exemplo, já existia alguém com o registro daquela marca na fonética similar, né? Mas ainda existem várias proibições que a lei traz para se registrar uma marca também, que a gente precisa colocar nesse pacote de análise, né? Então, por isso que quando a gente tem uma marca disponível, o ideal é registrar o quanto antes. Sim. Né? Fez a pesquisa, a marca está disponível, registra, inicia esse processo, porque isso já é um excelente elemento para uma futura decisão. Obviamente, a gente sempre é muito claro nisso, a gente não vai garantir o êxito. A pesquisa ela dá uma base para a gente, um norte da viabilidade, mas existe um critério de análise pelo INPI que é subjetivo, né? Sim. Isso muda toda... É uma pessoa que, no final das contas, vai analisar, não é um software, uma inteligência ali, que mesmo assim ainda estaria sujeito a falhas. Exato. Mas, acima de tudo, é uma pessoa que vai analisar aquele contexto e ver se procede ou não o registro daquela marca. Por isso que tem muito cliente que fala assim, mas você está em cima do muro com o teu parecer, né? Quando a gente faz a análise, nem pensar. A gente é muito pontual sobre isso. Olha, eu te dou um parecer de viabilidade, mas sempre ressaltando, isso o próprio INPI sempre ressalta, né? A análise cabe à subjetividade do INPI, do técnico que está analisando aquele caso, né? Existe um termo jurídico que a gente usa que tem tudo a ver, que é discricionariedade, que é basicamente o íntimo entendimento dele, né? Eu penso dessa forma, obviamente que ele está vinculado à lei e às anterioridades, mas eu penso dessa forma, acho que é foneticamente similar, então eu vou indeferir esse pedido, por exemplo. E às vezes na nossa análise não é, né? Pela lógica, inclusive, coloquial ali do dia a dia, não é tão colidente. São questões que a gente sempre faz previamente para o cliente, que vai determinar muita coisa futuramente, né? Sim. Não, e você falou da complexidade de coisas devido à grande quantidade de marcas registradas, e isso aqui na realidade da Limp é algo também que é um tanto quanto complexo. A gente precisa, vou dizer assim, educar, conscientizar as pessoas que principalmente vêm nos procurar a respeito de construir um nome antes mesmo do logo. Porque se você for pensar assim, né? Poxa, né? Eu tenho capacidade de pensar no nome da minha empresa aqui. Por que eu vou contratar um serviço especializado para fazer algo que eu poderia fazer e que não é, entre aspas, assim, barato, né, de se fazer? Leva tempo, vai ter que fazer pesquisa, isso será mesmo? Eu pensei no nome aqui em 3 minutos. Então, é essa grande questão. A gente pensar em um nome, claro que falando de uma forma estratégica, que é como a gente desenvolve. Um nome, além de ele ter que ser um nome criativo, que vai ser o gancho para uma toda estratégia de comunicação, de marketing, para ao longo da existência dessa empresa. Não estou falando que é só para o lançamento. Vai lançar daqui 3 meses. Não é. O nome vai acompanhar a empresa para sempre. E além de ser um nome criativo, que dê margem para construir uma estratégia de comunicação, de marketing, de branding forte para agregar valor para a marca a partir desse nome, é um nome que, além de criativo, ele precisa ser legalmente viável de ser registrado. Então, é algo muito complexo assim, de trabalhar. O nome ou o logo são coisas micro, mas para chegar nesse resultado tem que vir muito do macro e abranger, às vezes, dependências que vão muito além do design, da comunicação. A gente tem que pegar linguística, fonética, se for pensar em nomes de outros idiomas ainda, pensar, né, estudar as palavras, como você falou, para não
dar uma conotação negativa para um outro idioma, enfim, né? E isso não é... Eu acho que até por isso, essa falta de informação, de clareza a respeito dessa complexidade que envolve chegar em um nome e conseguir registrá-lo, o nome, a marca como um todo em si, né? Que faz com que os empresários, às vezes, não registrem, não necessariamente só por, isso aqui é despesa, eu vou ver depois, mas também por, isso aqui é assim mesmo aqui, né? Eu faço e tá certo desse jeito. Exatamente. E você vê, a marca fala muita coisa, né? Você tocou em vários pontos que a marca pode qualificar aquela empresa, né? Quando eu olho para uma marca, ela diz muita coisa para mim. No caso da Limp, por exemplo, a gente já sabe que tem todo um design diferenciado, uma criação diferenciada em cima dessa marca. E a ideia aqui do registro de marca é fazer com que esse bem tão relevante para a empresa, inclusive juridicamente é considerado um bem móvel da empresa, que ele seja realmente um patrimônio dessa empresa, seja um ativo negociável dessa empresa, né? Então, por isso que é tão relevante o teu trabalho, né? Na criação, na organização desse nome, né? Nas variações, na aplicação, né? O mercado que vai receber esse nome fica bacana, é viável. E aí, depois disso, vem a nossa análise também, né? Judicialmente não, né? Mas administrativamente no INPI é viável esse registro? A gente pode ter problemas em relação a esse nome, né? Então, todo esse pacote de análises, o ideal é que ele seja feito no nascedouro da empresa. Sim. Né? Tô ali criando a empresa. Não, peraí, antes de eu ver o nome fantasia, se possível, né? Por isso que a gente tem parceria com contadores, inclusive, né? Vamos fazer essa análise prévia do nome fantasia, porque na junta às vezes passa, né? Na junta comercial do Paraná o nome pode passar, mas e no INPI? Sim. E essa discussão, às vezes, não perpassa pelos escritórios de marca e patente, né? Então, o empresário brasileiro não foi ensinado, né? Não foi culturalmente ensinado em relação a isso, né? De que, cara, peraí, vamos startar um negócio. Eu preciso passar por que passos, né? Eu preciso primeiro criar uma empresa. Mas antes de criar a empresa, eu sei o nome dela, eu sei se esse nome está protegido, se ele é viável. Será que já dá para pensar em criar uma logo antes de abrir essa empresa? Então, são estudos que ideal que fossem feitos antes de todo esse trâmite que é feito hoje. Então, tem empresas de 30 anos que às vezes contratam, a gente fala, caramba, 30 anos de empresa. E agora o cara pensou e se alertou para isso, né? Sim, não, vou até fazer um parênteses aqui dentro desse exemplo que você deu de uma empresa que está há 30 anos trabalhando. Claro que eu não vou citar os nomes aqui, mas foi uma empresa que nos procurou no momento, ela já atuava no mercado há uns 20 anos mais ou menos, né? E eles queriam fazer um redesign da marca, não iria mudar o nome, iria mudar a questão visual da comunicação, para em cima disso construir toda uma identidade visual que seria aplicada com consistência em materiais impressos, digitais. Eles estavam nesse momento com um plano de abrir franquias, né? Abrir filiais em outros estados e... como existem muitos prestadores e prestadores de serviço, a gente sabe aí de tudo quanto é jeito pelo Brasil, pelo mundo, né? A gente, enquanto agência, né, a gente poderia simplesmente, a gente faz esse trabalho, passa um orçamento e que a gente vai fazer e tal, né? Já sabendo que poderia ter esse risco, poxa, eu vou trabalhar num novo design dessa marca, mas o nome vai se manter. Será que, deixa eu só por desencargo, deixa eu pesquisar, né, para ver como é que tá aqui, né, será que essa empresa tem registro de marca ou não, né, ou como eu poderia tocar o barco, né, isso aí não é responsabilidade minha, vou fazer, se der problema depois, é problema da empresa que não pensou no nome dela, né, a gente pelo menos não pensou e não pensa dessa forma. O que a gente fez? Mesmo correndo o risco disso inviabilizar a contratação, o cliente veio quente, ele veio por indicação, viu outros projetos, falou que adorou o nosso trabalho e tudo mais, né? E poderia trazer uma informação para ele que fosse botar ali, né? Apagar essa chama. A fogueira da negociação. E foi assim, né? Não aconteceu isso, o resultado foi ao contrário, o cliente viu isso como um diferencial nosso e chegou a contratar o projeto com a gente, mas o que aconteceu? Era um nome, de certa forma, um tanto quanto descritivo, assim, não tinha algo específico nesse nome. E que abriu a cabeça da gente para pensar assim, poxa, não é possível que ninguém pensou nesse nome nesse segmento de atuação, né? Vamos só fazer uma pesquisa aqui despretensiosa, né? Aí fizemos ali, né, a pesquisa e aí bateu lá exatamente uma outra empresa com um design de marca diferente, claro, mas o nome era o mesmo, no mesmo segmento de atuação. E aí o que a gente fez? A gente
avisou o cliente que tinha essa situação e que o ideal seria ele, né? Que sorte que ele teve de não ter sido notificado até o momento por essa empresa que tem o registro ativo, mas já que ele está nesse movimento de redesign, de franquias e tudo mais, cara, repensa o nome. Vamos começar do jeito certo, do zero aqui. E aí explicando para ele por A mais B por que seria importante seguir esse caminho, ele topou. A gente achou que isso poderia até inviabilizar o êxito ali do orçamento, mas não, foi o caminho contrário. Final das contas, o cliente desenvolveu a nova marca, um novo nome com a gente, tá com uma identidade que agora tem um conceito de marketing muito mais forte, e isso, com a divulgação, né, que for feita em qualquer lugar, com certeza isso vai agregar mais valor para o trabalho dele e de uma forma que agora o registro está encaminhado, né? Aí no começo a gente já estava se conversando ali e com a assessoria de vocês a gente pôde ter toda a certeza, um cenário positivo do que estava sendo construído. A gente fica feliz e seguro por estar fazendo um trabalho de qualidade, com pessoas de qualidade, responsáveis também, e no final das contas quem ganha é o cliente, né? Às vezes ele tem que dar um passo para trás para dar 2, 3 infinitos para frente, mas é o que faz a diferença, né? Sem dúvida. E assim, esse cenário que você falou sobre ter a confiança do cliente, por mais que às vezes o negócio seja inviabilizado, né? A gente tem um sério problema hoje, não vou dizer só no nosso ramo não, imagino que no teu também, né, Danilo, de que vamos fechar o negócio rápido, vamos fazer o negócio acontecer, depois a gente pensa nas consequências disso, né? E a gente percebeu isso na Ideal, né, no mercado, que estava acontecendo muito, e a gente conseguiu manter esse padrão do nosso escritório, de que, olha, peraí, eu posso demorar um pouco mais a fechar esse negócio, eu posso ter, talvez, uma resposta negativa para esse cliente sobre o pedido de marca nesse momento, mas o que esse cliente vai estar ganhando com a minha assessoria correta? Né? E o que eu vou ganhar depois disso também? Porque é uma via de mão dupla, né? Eu estou gerando confiança para esse cliente, né? Eu vou gerar um negócio para mim futuramente e certamente esse cara vai me indicar para muita gente. Sim. Né? Então a gente começou a perceber de que isso é uma ferramenta excelente para gerar novos negócios. Às vezes isso é o problema da cultura do brasileiro. Não, eu preciso gerar negócio agora. Como eu vou gerar? Problema nenhum, né? A economia não está legal, vamos gerar um negócio aqui e depois eu penso nas consequências. E é muito bacana esse viés que você trouxe aqui, porque o poder da informação está do nosso lado. Sim. Você concorda comigo? Quando eu vou atender um cliente, cara, eu posso dizer para ele, vamos tentar, né? Não tem problema. Mas eu omitir essa informação, né? Pode gerar algum problema para o cliente, aí a gente prefere evitar esse tipo de problema. Vamos manter uma relação de confiança, gerar resultado para esse cara, por mais que demore, o processo demora em torno de 1 ano e meio, mas esse cara certamente vai me indicar e vai fazer novos serviços comigo, né? Com certeza. Então não é só uma questão ética, que isso obviamente vai reger todas as relações, né, consumeristas por aí, mas principalmente uma relação profissional, de que, peraí, tô sendo honesto, sincero com você e a partir disso você vai ter um bom resultado, né? Com essa... Sim, e também você botar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo quanto Faz toda a diferença, né? Passa ali 1 ano e meio, 2, que você falou que leva o tempo ali, por exemplo. Aí, de repente, bum, olha, aquele projeto que foi desenvolvido, bateu na trave nesse sentido, no registro não consegui. E aí? Qual que vai ser a nossa resposta enquanto prestador de serviço? Ah, não, mas não vi que poderia haver, né? E aí cria uma situação que, se fosse resolvida, que fosse com a inviabilização do projeto, melhor que fosse assim. Para não ter esse problema aí, adverso futuro lá na frente. É verdade. A dor que dói na hora é melhor do que aquela que vem depois sem avisar, né? Sim, esse é o problema, né? E a gente percebe, né, que o mercado, pelo menos falando sobre Ideal aqui, né, Danilo? O mercado reage muito bem a isso, né? O bom empresário é aquele que gera negócio, mas respeitando o mercado, né? E a gente percebe que essa continuidade, né, desse serviço com qualidade, mas gerando confiança para o cliente, dando para ele um mínimo de viabilidade, né? Na hipótese da negativa, dando a negativa, sendo sincero, olha, isso aqui vai te dar problema, né? Por exemplo, olha só, se a gente fosse pensar o teu cliente, né, continuasse permanecendo lá usando essa marca, em alguns anos ele poderia ser notificado. Sim.
né? Então você evitou um problemão para ele, né? Às vezes, obviamente que ele nunca vai perceber isso, quantificar o prejuízo, mas a gente que conhece do nosso ramo sabe que provavelmente ele poderia ter um prejuízo enorme, né? Muito grande, muito além do que seria o investimento aqui no projeto para desenvolver o que a gente fez de fato, né? Com tudo que envolveria a questão com advogado para recorrer, para se defender talvez daquela notificação. Ah, não, mas eu já trabalho há 20 anos com essa marca, como é que vai ser? Como é que você está entrando com essa notificação agora? Então é uma dor de cabeça assim que é incalculável. É até bom a gente tocar nesse tema, porque eu tenho um caso que aconteceu alguns anos atrás comigo lá, que eu acho muito legal para ilustrar a nossa conversa, né? Tem um parceiro nosso e na época ele estava criando um naming também, né, para um cliente, fez toda a ideia de marca e tudo mais para esse cliente e pediu que a Ideal fosse até a reunião de projeto da marca, né? Nós fomos, né? Isso há muito tempo atrás, nós fomos para essa reunião e o nosso parecer era negativo. E imagine, o cliente já tinha tudo pronto, contrato social, o contador estava na reunião, o pessoal do marketing estava na reunião, o pessoal que, enfim, criou o site, estava todo mundo ali, todo mundo feliz, a marca era linda, visualmente perfeita. E na hora de dar o parecer, eu fui o último a dar o parecer e fui o portador de péssimas notícias, né? O carrasco do dia. Foi mais ou menos isso, cara. Mas a gente prefere, né, ser sincero sobre isso, porque assim, ó, foi em 3 ou 4 dias o cliente mudou a marca toda, todo o estudo. E o cara do marketing lá fez todo o estudo novamente, criou novamente essa marca, outra marca para o cliente. Mas era uma marca, assim, potencialmente danosa ao nosso cliente, porque a marca era muito parecida, era uma marca mundialmente conhecida, que o cara que fez o marketing dele não se atentou, né? Ah, não, vamos criar, é outro ramo. E essa história de outro ramo às vezes não funciona, porque essas empresas muito conhecidas geralmente têm proteções em várias classes, né? Inclusive quando vem de outro país, né? Eles tendem a proteger em várias classes no nosso país também. Até pegando um parênteses nisso aí que você falou, né, de classes, de ter uma soberania, assim, né? Como é que funciona nessa questão de categorização de registro de marca? E se existe uma que está acima de todas, como é que funciona isso? A gente tem 45 classes dentro do órgão federal que a gente pode proteger uma marca, e as classes basicamente designam proteções para produtos, vamos falar em rotulagens para ficar fácil o entendimento, e serviços, né? Então, quando eu falo de produtos, por exemplo, eu tenho 34 classes, que são as primeiras ali, em que eu posso proteger de acordo com o nicho daquele produto, né? E quando eu falo de serviço, eu estou nas últimas 11 classes ali. É normal o cliente achar que protegendo numa classe, obviamente não conhece muito do assunto, ele está protegido para tudo, né? Então não é um caso que acontece lá na Ideal por semana de cliente que fala assim, cara, vi no Instagram, tem alguém usando minha marca. Aí quando a gente vai ver, não tem nada a ver, ele fabrica aipim, o concorrente vende roupa, não tem nada a ver, então não tem como a gente notificar, né? A essência do registro de marca é segmentação, né? Eu vou classificando cada marca. Salvo as marcas mundialmente conhecidas, né, que possuem proteção ou de ofício do INPI, né, para essas marcas, o INPI reconhecendo que elas são marcas mundialmente conhecidas e dando essa proteção no Brasil, ou a requerimento dessas empresas, né, que fazem um procedimento pedindo a proteção nessas 45 classes. Entendi. E aí, basicamente, eu, por exemplo, não posso registrar Volkswagen Confecções, né, vamos usar esse exemplo, né, ou Nike Lanches. Sim. Porque existe uma proteção. Coca-Cola Contabilidade. Exatamente, né? Existe uma proteção em todas as classes para essas empresas, ou de ofício ou a requerimento dessas empresas, que dá a elas esse direito de detenção nas 45 classes, né? Obviamente que o registro é nacional, né? Então, quando a gente fala de registro de marca no Brasil, eu preciso respeitar essas 45 classes. E toda análise de marca vai perpassar ou pela classe de atividade da empresa, ou por classes afins que a gente fala. Por exemplo, um cara que tem uma confecção, ele vai comercializar esse produto, ele não confecciona para guardar em estoque. Então eu preciso fazer as classes que tem ali, que são periféricas, né, associadas a essa classe principal que ele está utilizando. Entendi. Por exemplo, assim, às vezes ele tem o registro em uma determinada categoria, porque ele é prestador de serviço dentro dessa categoria, né? Ok. Mas aí, de repente, ele decide lançar um curso a respeito desse nicho de atuação. E para ele às vezes quer utilizar o mesmo nome da marca, só que agora para comercializar produtos educacionais, cursos. Então,
o registro que ele tem, considerando que o registro é de uma categoria que não corresponde à educação, que é referente a uma prestação de serviço ou a venda de um produto, ele precisaria, para ele estar protegido aqui nessa nova frente, de fazer um registro desse nome também na categoria que corresponde à educação. Perfeito. Perfeito, exatamente isso. A gente vai categorizando e isso é muito comum, né? Tem clientes que estão com a gente lá há 15, 20 anos na Ideal, o cara começou com uma atividade e esse leque foi abrindo com o tempo, né? A empresa começou lá, como você falou, por exemplo, com uma prestação de serviço específica, o negócio foi dando certo, de repente eles têm um produto, né, para aquele nicho de atividade que eles prestavam serviço, de repente eles estão prestando algum tipo de curso, ensino para lidar com aquele produto e o negócio vai expandindo, né? Quando a gente vê, esse cliente tem 6, 7 classes protegidas, né? É óbvio, o melhor cenário possível é a gente já pensar nisso previamente. Douglas, estou entrando no nicho de atividade, mas a ideia é a gente futuramente montar o curso. Já vamos requerer esse pedido nessa classe, porque pode ser que alguém pense igual por coincidência ou por má fé, né? Então é assim que funciona o registro de marca, né? Eu vou abrindo o leque de acordo com as atividades que a minha empresa vai exercendo ou vai expandindo no mercado. Entendi. E pegando o gancho nisso também, você falou lá do tempo mais ou menos que leva até sair um registro, um deferimento ali, né, uma análise de um técnico do INPI. E como é que funciona, né? A pessoa entrou com um pedido de registro. Nessa janela até ter o resultado do pedido, no caso positivo, ela já está protegida de alguma forma ou não? Só tem a proteção de fato quando sair o deferimento da marca? O processo, Danilo, a gente divide em 2 fases, né? A primeira fase é o marco inicial, né? O depósito de pedido de registro, e a segunda fase é onde a gente tem ali a análise de mérito do INPI e a consequente, se tudo der certo, proteção ao decênio de registro da marca, né? Falando sobre a primeira fase, quando a gente protocola o pedido de registro, o órgão federal expede para a gente um documento que garante a esse requerente a hora, o minuto e o segundo do início desse processo. Por que é tão importante até os segundos ali? Porque a partir daqui, se alguém tenta registrar uma marca igual ou similar à minha para o meu nicho de atividade, ele vai ficar ali atrelado ao meu pedido. Num bom português, o brasileiro gosta disso, cria-se uma fila. Né? Então, sim, aqui é mais uma fila para o brasileiro enfrentar. E aí, requerer o primeiro, eu estou na prioridade de análise, né? E esse processo ele vai caminhando a partir disso e eu vou ter sempre essa prioridade nas análises que o INPI for fazendo. A partir disso, existem prazos ali para o terceiro questionar meu pedido, né? Se opor ao meu requerimento, mas lá na análise de mérito, no exame de mérito, pelo que determina a lei, ele primeiro precisa analisar meu pedido. Padrão, né? Regra geral, ele vai analisar meu pedido primeiro. Se, consequentemente, ele me concede o registro e eu pago as taxas de proteção ao decênio, peticiono a proteção ao decênio, o cara que vem depois de mim tem que ser indeferido, pela lógica habitual. E aí que fica tão importante, né? Ou mais importante ainda, uma assessoria especializada no tema. Porque se esse cara está requerendo depois de mim o registro, e, obviamente, ele tiver um indeferimento, vamos pensar assim, e ele não para de usar essa marca, eu preciso notificar esse cara. Sim. Porque eu já tenho aqui a faca e o queijo na mão. Eu tenho o meu direito garantido e a negativa do INPI em relação a ele. Então, vamos juntar esses 2 elementos e vamos notificar extrajudicialmente. E a forma de notificar essa empresa não é necessariamente eu entrei no site aqui, eu vi o e-mail ali na parte de contato, vou mandar um e-mail, olha... Eu sou o dono da empresa X, eu solicito que você deixe de usar. Não é dessa forma. Nem pensar. Tem muito isso no mercado, né? A gente tem visto uma crescente de pessoas tentando resolver isso de forma extrajudicial, obviamente administrativa, mas de uma forma não fundamentada. Né? O ideal é que essa notificação extrajudicial, essa primeira que dá ciência ao concorrente, seja fundamentada, né? Então, por exemplo, hoje a Ideal tem um corpo jurídico que vai ajudar esse cliente a peticionar. A gente vai peticionar, não, mas vai notificar esse cara de forma bem instruída, né? Então a gente vai usar o certificado de registro, vai usar o amparo legal para isso, jurisprudência sobre o tema, para que esse cara se sinta compelido a mudar de marca. Então, por exemplo, quando esse cara recebe essa notificação extrajudicial, ele vai certamente procurar um advogado para ser instruído do que ele está recebendo, e o advogado vai entender o que está escrito ali, dizendo, olha, não tem o que fazer. Se foi notificado com certificado, com registro estabilizado, que a gente fala, que é quando se esgotaram os prazos administrativos, né? A partir disso tem que mudar de marca. Por isso que quando a gente notifica alguém, o ideal é que se dê um prazo. Olha, você tem aí
2 meses, 30 dias, 2 meses para mudar essa marca. Se não mudar, a gente pode reiterar. Não mudou na reiteração, aí a gente pode estudar uma medida judicial e por aí vai, né? A gente vai, a partir disso, demonstrando a nossa boa fé em dar ciência para ele de que ele está usando uma marca indevidamente. Sim, um indeferimento, na verdade, não é uma negativa para você, é porque o teu espaço de marca interferiu no espaço de marca de outra pessoa que já tem um registro legal e ativo para aquele nome, ou para aquela similaridade de nome, ou para aquela representação visual. Perfeito. Eu preciso demonstrar para esse cara, obviamente, a certificação, mas que também isso está me gerando prejuízo, né? Então, por exemplo, Reclame Aqui, né? E isso acontece muito no nosso país, as pessoas confundirem as empresas, né? Às vezes eu tenho uma empresa ali, uma marcenaria, por exemplo, que tem o mesmo nome de uma marcenaria que está lá do outro lado do Brasil. E aí, às vezes, o cliente ali não verifica corretamente, sai lá no Reclame Aqui reclamando da empresa, às vezes está falando da minha e é do concorrente que ele quer dizer. Sim. O registro de marca é para isso também, para evitar esse tipo de transtorno. E na notificação eu posso demonstrar esses prejuízos. Olha, está me gerando esse tipo de prejuízo, né? Não é legal continuar utilizando essa marca porque as pessoas estão confundindo, né? Eu imagino que os empresários vão se identificar com isso. Às vezes você recebe uma ligação e o cara liga lá metendo malha na empresa, né? Soltando os cachorros. E você fala assim, não, mas não é a minha empresa. Você está falando de outro estado, que tem o mesmo nome, ou um nome parecido. E aí você está sendo prejudicado por isso. Tudo isso a gente pode constar na notificação para demonstrar de que peraí, até aqui, ok, mas agora tem um registro, eu prefiro que você pare de usar para evitar próximos problemas para mim e para você. Entendi. Eu acho que essa situação, voltando lá no começo, né, do porquê dessa cultura brasileira, eu também vejo também um pouco acho que de uma certa crença que uma grande parte das pessoas que que estrutura, vai montar um negócio, uma crença de, será que vai dar certo? Aí se não der, aí eu já fiz um monte de coisa que era pra me proteger pro caso dela der certo, mas aí se não der eu vou ter que me desfazer disso. Então eu vou esperar dar certo pra eu correr atrás de outras coisas que também são importantes. Não critico, né? Eu até entendo também, né, essa frente de pensamento, mas ela inevitavelmente abre brecha para que mesmo o teu negócio dando certo, uma outra pessoa que está começando e tem uma ideia de nome similar, ou que seja, encontre essa brecha. E até uma pergunta que surgiu agora no meio dessa explanação. Existe a possibilidade de, por exemplo, assim, alguém ver que existe uma empresa ativa com um determinado nome, uma marca, mas ela não possui registro nisso. E essa outra empresa de má fé tomar consciência disso, abrir, ou até mesmo utilizar essa marca aqui, que está sendo, não fazer alteração, tentativa de plágio nem nada, usar literalmente esse nome, entrar com o registro, conseguir o registro e entrar com uma notificação para essa que teoricamente era original, a deixar de usar a marca que era dela. Existe essa possibilidade? Regra geral, sim. Porque se a gente for imaginar que o registro de marca é feito num órgão que não regula o mercado, que só regulamenta, então eu vou lá, solicito essa proteção, ele não vai analisar se tem uma empresa que já usa esse nome há mais tempo. Quem que tem que demonstrar isso para ele? O interessado, esse terceiro interessado, que deveria ser essa empresa mais antiga lá, né? E por isso que é tão importante se fazer previamente o registro, porque se alguém de má fé tentar registrar essa marca e conseguir, que pode acontecer, esgotados os prazos administrativos, ele pode sim notificar. Aí vai ter, obviamente, sempre a possibilidade de uma discussão judicial 5 anos após essa decisão, né? Uma discussão que pode pedir a nulidade da decisão administrativa do INPI, mas a gente tende à manutenção da decisão administrativa. A justiça hoje tem pendido para esse lado de dizer o INPI é soberano. Se ele concedeu, a marca foi concedida. Sempre vai caber discussão judicial desse tema e dessa decisão do INPI, mas geralmente vai se manter a decisão do INPI. Por isso que é tão sério, né? Tem um outro caso lá no escritório de uma empresa dessas de 30 anos que a gente está conversando aqui, 5 lojas na região metropolitana, e foi notificada por uma concorrente de 2 anos. E quando a gente foi averiguar a notificação, não havia o que fazer. Puxa. E aí todo o design da marca, tudo isso foi
teve que ser refeito, né? Todos os detalhes da loja, uniforme de funcionários, o prejuízo foi coisa de 1 milhão, né? Para o empresário é um prejuízo absurdo, fora a questão do cliente se afugentar. Imagina, nossa, mudou a empresa aqui, fulano que era dono não vai me atender mais, Sim, né? Faliu, agora é outra sob nova direção. Exato. Será que vai ter a mesma qualidade dos produtos, né? Então, esse caso, por exemplo, marcou muito a gente lá, porque era muito injusto. Peraí, uma empresa de 2 anos para uma de 30. Mas, por outro lado, existe a justiça de que alguém cumpriu o trâmite necessário para se registrar essa marca. E o outro foi... tem um jargão jurídico que a gente usa que é muito relevante para isso, que é o direito não socorre aos que dormem. Dormiu no ponto, eu não posso, né, levar essa discussão a ferro e fogo. Não, peraí, eu uso há 30 anos, vamos lá brigar. Aí, nesse caso, por exemplo, o empresário foi lá conversar com um cara que registrou a marca, pedir, imagine isso, chorar uma licença de uso da marca, que obviamente não ocorreu, né? O cara disse, olha, tem que mudar tudo, não quero mais que use, está na mesma cidade, vai incomodar. Sim, os fatos que aconteceram aqui não estão na lei. O que está na lei é isso. Então, Perfeito. Não interessa o que foi feito... se isso aqui não corresponde ao que está na lei, o que corresponde ao que está na lei é o quê? A pessoa quem tem a prioridade de registro. Ela entrou, não tinha procedência, não tinha nenhuma anterioridade, via de regra, por lei, essa empresa estava apta a poder registrar essa marca. Então, infelizmente, por conta de você, né, ter dormido, não ter feito o que tinha que fazer ao longo desses 30 anos... passa a ser dela que agora, mesmo com 2 anos de existência. Exato, e é exatamente isso. A gente tem um rito a ser cumprido, um caminho a ser cumprido por alguém que quer registrar essa marca, quer ter exclusividade, né? A lei 9279, que trata da questão de propriedade industrial, vai determinar isso. Olha, você precisa depositar essa marca, você precisa acompanhar esse processo, né? Num bom português é isso que a lei diz. Então, só é dono quem registra, isso é ponto, né? O dono isso da marca é quem tem o registro. Ponto pacífico, né? Existem discussões, claro que sempre vai existir, né? Cada caso é um caso e a gente não está relativizando, não, é dessa forma mesmo, né? Cada caso a gente vai aplicar uma teoria, uma jurisprudência, mas regra geral esse é o caminho, né? O caminho para se registrar uma marca é o da prevenção. Vou iniciar primeiro, antes que alguém tenha a mesma ideia, de boa fé ou de má fé, copiando ou não o nome, né? Vamos fazer de uma vez para evitar riscos, né? Colocar isso aqui no papel. E hoje os investimentos para você criar uma marca contigo lá na Limp e registrar não se comparam ao que eram um tempo atrás, né? Sim. Hoje você tem um caminho muito mais viável para se fazer esse procedimento e com gente muito qualificada, né? Sim, e não se compara aos prejuízos que você pode ter caso você trabalhe com uma marca que você nem sabe se ela poderia ser utilizada ou não, seja a parte visual ou a parte do nome. Então, é um investimento que ele, se for comparado aí com o prejuízo, com o risco que você pode ter, ele é barato perto do quanto que você vai ter que investir caso aconteça uma notificação de uma empresa que já tem a marca registrada. Nesse caso não vale a pena pagar para ver. Não. Eu digo isso para os clientes, cara. Se você se alertou para o registro de marca, faz de uma vez, porque pode ser que em algum momento da tua vida profissional você não lembre disso de novo. E é normal, o empresário está cheio de demanda no dia dele, a verdade é essa. Então você parou para tratar do tema, faz de uma vez, porque você já está preventivamente resolvendo esse problema. Agora, vai para o teu dia a dia, esqueceu do tema, pode ser que alguém nesse meio do caminho você nem viu, iniciou esse processo, e aí essa discussão vai se acalorando, né? Essa bola vai aumentando de tamanho, essa bola de neve, e daqui a pouco você vai ser engolido por isso. Com certeza. Isso é uma e verdade. tem empresa nova surgindo a cada minuto. O mercado está super aquecido, principalmente falando de pequenas empresas, né? A gente tem hoje uma quantidade de e-mails aí, né? Sim. Absurdos sendo criados, e essa rapaziada que está abrindo empresa está registrando marca, né? Hoje tem muita gente que faz o salgadinho em casa ali pro iFood, né? Enfim, o alimento ali para vender no iFood, na garagem de casa, e está registrando marca. Sim. Por causa da internet. E até bacana isso que você falou, então também independe do porte da empresa. Pode ser uma empresa multinacional aqui que não tem um registro de marca e com o mesmo nome abriu ali uma empresa ali no fundinho de quintal tal que foi buscar o registro. Ela consegue desbancar essa empresa multinacional por conta da questão da lei. O que a lei exige? Quem que registrou, entrou com o pedido primeiro?
tinha viabilidade, então essa aqui, independente do porte. Isso é uma realidade também? Existe uma paridade aqui nessa relação, né? Não adianta o cara dizer, não, mas a minha empresa vale bilhões e o carinha ali faz um chocolate em casa. Pouco importa. Na questão da discussão de marca, isso não entra em jogo aqui. Óbvio que pode haver uma análise de mais tempo de uso, isso tudo é feito no processo, mas tamanho de empresa que pouco importa. Quem protocolou primeiro já está ganhando. Regra geral já está ganhando, né? E se a gente for pensar no procedimento de registro de marca, se eu protocolo primeiro, né, eu estou usando essa marca e eu tenho prova de uso, que é um elemento essencial para se discutir uma marca, estou lá anunciando no iFood, no Facebook, no Instagram, e tenho um protocolo anterior ao concorrente. Então essas duas ferramentas juntas, né, solidificam o registro de marca, o pedido de marca, né? Óbvio que tem toda aquela análise que a gente já falou sobre a busca prévia e tudo mais, mas vamos pensar, uma busca de viabilidade, ok, dá para pedir o registro. Prova de uso de um bom tempo, eu estou usando essa marca há algum tempinho, e o protocolo anterior ao concorrente, eu estou basicamente fechando esse cerco aí contra o concorrente no processo. Sim, é melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida, sem dúvida. Bacana. Douglas, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os empresários e empresárias que estão nos assistindo. Como é que você gostaria de encerrar? Ou qual que é o conselho, qual que é a recomendação que você dá aí em se tratando de registro de marca? Se a gente for pensar em todo o histórico do registro de marca no Brasil, a gente está tendo uma crescente nos últimos anos muito grande, né? Como eu disse, empresas hoje, o carro-chefe do INPI são empresas pequenas, de pequeno porte, MEIs, MEs, EPPs e CPFs registrando marca. Porque as pessoas se atentaram para essa necessidade. Tem uma mudança de cultura acontecendo nesse campo empresarial, de que eu preciso primeiro registrar a minha marca para depois discutir o resto, né? Então, se hoje tem algum empresário assistindo a gente aqui pensando, caramba, e agora eu faço esse registro ou não? Colocar uma pulga atrás da minha orelha, a minha dica é, vai atrás disso, porque você vai resolver muitos problemas futuramente, né? É o nosso dia a dia, óbvio, a gente convive com isso todos os dias, né? Mas na prática, só é dono quem registra. Então, quer evitar problemas em relação a esse tema de propriedade intelectual? Registre antes, procure uma empresa que vai te assessorar, de preferência ideal está aqui à disposição, protocola esse pedido antes do concorrente e evita futuros transtornos que, como você falou, podem te gerar prejuízos muito maiores do que o investimento para se fazer o processo de registro. Com certeza, com certeza. Douglas, obrigado pela presença, Danilo. Obrigado aí pelo papo, pela conversa. Foi bacana a gente estar aqui trazendo essa informação, discutindo sobre várias coisas que são importantes aí para os empresários que estão nos assistindo. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Danilo. É um prazer estar aqui contigo conversando. Sucesso aí nesse podcast tão bacana aí, tá bom? Um abraço. Obrigado. E para todo mundo aí que está nos assistindo, complementando o que o Douglas falou, o interessante, né, é que você busque não apenas a parte do registro como uma empresa especializada, mas que busque o desenvolvimento dela como um todo, equilibrando a questão criativa junto com a questão legal, viável de desenvolvimento, de registro dessa marca e, claro, após essa marca desenvolvida, aprovada de acordo com as características do seu negócio, que você busque fazer o registro dela da forma correta, de preferência para quem está nos assistindo aí. Depois a gente deixa os contatos aqui na descrição. Aliás, até voltando aqui só para fazer um novo encerramento, como que, se alguém tiver interesse em registrar uma marca, como é que ela poderia fazer isso através da Ideal Marcas? Bom, tem lá no nosso site, né? Que o cliente pode acessar ali, procurar o nosso WhatsApp, tem lá no nosso site também. Imagino que você vai deixar aí para o pessoal o nosso site. Deixar na descrição já também. Para o pessoal acessar o nosso link. Ou o nosso telefone, que é o 3022 3919, né? DDD 41, que também é o nosso WhatsApp. Então o cliente vai encontrar a gente por todos os caminhos, ele vai encontrar a Ideal aí nesses contatos ali. E a Ideal tem esse padrão de atendimento rápido, né? Uma prestação rápida, porque a gente sabe que o dia a dia do empresário é corrido. Sim. Então a gente tenta ser o mais rápido possível e pontual ali sobre os nossos pareceres. Tá bom? Beleza, muito obrigado, Douglas. Eu que agradeço, Danilo. Beleza. Espero que você também tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o seu like, comenta. Se inscreva aqui no canal também para você ser notificado sempre que um novo episódio surgir. E no próximo episódio a gente traz um tema tão interessante quanto esse para a gente discutir e bater um papo bem bacana. Até a próxima!